Fala aí galera, meu nome é Eduardo e bem-vindo ao canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia. Hoje nós vamos ver o terceiro vídeo da nossa série sobre Aprenda React Native. Galera, na aula de hoje vamos falar sobre props, ou properties, ou propriedades no português. As props, na verdade, servem para modificar propriedades que são implícitas ao componente que você está modificando, ou também passar uma propriedade para um outro componente na chamada desse mesmo componente. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Tem aqui já o nosso emulador Android rodando, com dois textos, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a utilização das props. Aqui, nesse exemplo, pessoal, nós temos uma view, que basicamente, o que é uma view? Uma view no HTML5 é como se fosse uma div, tá certo? É onde a gente encapsula os nossos outros componentes HTML. E os texts são exatamente como o próprio nome já fala, para a gente poder pôr o nosso texto, tá certo? Eu vou fazer aqui a utilização, por exemplo, eu vou escrever acesse nossa página no Facebook e eu vou salvar, tá? Olha só o erro que vai ocorrer. Ele está falando que todo tipo de string texto deve ser renderizado dentro de um componente text. Tá certo? Então a gente tem que colocar dentro do text. O text, ele é como se a gente estivesse utilizando o span no nosso HTML. Tá legal, pessoal? E as props? O que são as props? Aqui no nosso componente text, nós temos, por exemplo, essa prop style, que é basicamente onde a gente coloca o nosso CSS que foi definido lá no nosso objeto styles. Isso é uma prop, tá bom? Hoje a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar um outro componente, nós vamos colocar uma prop chamada título e uma outra prop chamada slogan. E essa classe nós vamos fazer a chamada dela aqui no nosso componente app e nós vamos passar o valor dessas duas variáveis nesse componente app e nós vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Então vamos começar aqui, vamos criar dentro da nossa pasta components uma classe chamada welcome.js. Já estou com ele aqui. Vamos fazer uso hoje de um snippet que é chamado RCNS, que ele vai criar para a gente já uma classe no modelo que já vem pronto, tá? E aqui vou fazer o que? Eu vou remover essa view daqui, dar um Ctrl X e eu vou jogar para cá. Vamos jogar aqui, tá? Eu vou fazer o uso do mesmo CSS que nós estamos usando na nossa classe app, somente para a gente ganhar um tempo. Tá legal, pessoal? E aqui, ao invés da gente deixar esse título estático, eu vou fazer o seguinte: dis.props.título. Esse é o nome que a gente vai fazer a chamada lá na outra página. E aqui eu vou chamar de dis.props.slogan, tá, pessoal? Essa é a forma da gente invocar uma prop que nós estamos criando. Você coloca dis, tá? Que é a classe do a gente está fazendo referência ao próprio objeto .props, o nome da propriedade. Pronto, aqui nós já temos o nosso objeto chamado welcome criado. Vou remover daqui essa const, porque a gente não tem necessidade dela. Também vou remover esse style daqui de cima, que não tem necessidade. E agora a gente vai fazer o quê? Pessoal, só uma coisa também. Você viu que toda hora que eu salvo, ele já faz um auto-reload. Como que você faz para você configurar isso no seu emulador? Você aperta Ctrl M, tá? E aí você habilita a opção Enable Live Reload. Ele não está aparecendo para mim, eu acho que deve ser alguma configuração do meu gravador da tela aqui. Mas quando você aperta Ctrl M, ele aparece para você um pop-up aqui na tela. Vamos voltar para a nossa classe app agora. Eu vou remover esses dois imports, porque a gente não tem necessidade da gente utilizá-los mais. E eu vou o quê? Importar a nossa classe welcome aqui. Tá? Ela chama welcome mesmo, então import welcome from ./welcome. Pronto, já estou utilizando a classe welcome. Você viu que eu já salvei, ele está falando que ele está dando um erro aqui. Isso é normal porque ainda a gente não tem nada retornando.
Toda classe que a gente vai renderizar, nós precisamos pelo menos de uma view encapsulada nesse retorno. Você vê que se eu fizer isso daqui, ó, e dar um Ctrl S, ele já vai trazer para mim. Não, é que agora na verdade ele deu o erro porque a gente não tem mais o objeto import aqui de cima. Então o nosso componente chama welcome. Eu faço como para eu chamá-lo? Abro aqui, welcome, fecho, coloco barra e fecho a nossa tag. Olha só que legal, ele já trouxe para a gente já o corpo do nosso componente, né? Que a gente tem o nosso container, a gente tem uma cor, que é essa cor aqui. Só que ele ainda não trouxe nada. Por quê? Porque a gente não passou os valores dessas propriedades. Como que a gente faz para a gente passar? Eu vou quebrar a linha aqui e eu vou chamar, vamos ver como que a nossa primeira prop chama título. Então, título igual canal Geek Dev. E o nosso segundo prop chama slogan, seu canal de nerdologia. Ctrl S, veja só o que vai acontecer. Tá aqui, pessoal, não teve nenhuma modificação. Basicamente a gente criou um componente e a gente externalizou agora esse componente passando essas duas props para ele. Tá certo, pessoal? Por enquanto é só isso hoje. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado pelas views, pelos comentários no canal. E se você curtiu o nosso canal, curta e compartilha ele também. Muito obrigado, um abraço e até mais.